mas ele diz algo assim: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tu estavas dentro de mim e eu fora, mas tu me chamaste, fizeste-me entrar em mim mesmo. Então, veja que isso tem tudo a ver com esse nosso tema do autoconhecimento e que Santo Agostinho já falava disso. Então, nas Confissões tem uma frase dele que diz o seguinte: não vá fora, entra em ti mesmo. No homem interior habita a verdade. Então, o que nós temos aí? Nós temos uma perspectiva filosófica do conhecimento como uma verdade interior, do conhecimento como uma verdade que transforma. Por que eu estou falando isso? Porque na modernidade vai haver uma modificação. Vai haver uma modificação nesse sentido de compreensão da verdade. Por exemplo, um dos pais da modernidade, digamos assim, o filósofo René Descartes, ele ficou conhecido pelo cogito, né? O que é o cogito? É aquela máxima a qual ele chegou nas suas meditações, que diz: penso, logo existo. Então, o sujeito pensante, o sujeito que pensa, ele se tornou o alicerce da filosofia. Isso tem toda a relevância, é extremamente importante dentro da história do conhecimento, mas essa perspectiva, ela entende o sujeito com uma certa superficialidade. Esse eu que nós antes buscávamos, né, nessa intimidade e de certa forma como um drama existencial que Agostinho passa, ele acaba se tornando um eu pensante. E o conhecimento agora, ele não é mais um conhecimento transformador. Ele não é mais aquele conhecimento que transforma a vida do sujeito. Ele é simplesmente um conhecimento metódico. Óbvio que isso é importante para o desenvolvimento da ciência. E na modernidade, nós vamos ter aí o desenvolvimento da ciência. Então, você tem a física newtoniana, você tem a descoberta de Galileu Galilei, então, você tem a mudança de visão de mundo. Essa mudança de visão de mundo, ela é importante, óbvio. Todos esses momentos, eles são importantes, mas eles também, às vezes, pecam por determinados excessos, de modo que a visão de mundo que se sobressai na época é uma visão de mundo mecanicista, é uma visão de mundo que entende a natureza a partir do cálculo, né? Se você pensa na física newtoniana, é você falar da natureza com números, falando matemática. É você, através da matemática, falar da natureza. Então, tudo isso foi muito importante para o desenvolvimento, mas ficou muito aquela ideia de que a ciência pode tudo, que esse conhecimento metódico ele pode tudo, que esse conhecimento duro das ciências exatas pode tudo. E aí, qual é a questão? A questão é que como você já tinha a ideia da mente, né? E Descartes falava sobre a mente, essa alma, esse si mesmo, né? Esse si mesmo que nós precisamos buscar no autoconhecimento, ele agora é pensado como mente e levanta-se a questão: como é que eu acesso essa mente? Será que eu consigo acessar essa mente da mesma forma que eu acesso a matéria? Será que com meios totalmente objetivos eu consigo dar conta disso que é a mente? Então você tem certos pressupostos. Você tem um pressuposto de que a consciência pode ser medida, que a consciência pode ser mensurada, que a consciência se localiza no cérebro. E aí você tem uma série de pressuposições na modernidade que vão guiando o estudo da mente. Hoje mesmo, hoje em dia, na contemporaneidade, se você for pegar os estudiosos da mente, muitos deles têm pressupostos materialistas. Eles não questionam o pressuposto. Qual é o pressuposto? O pressuposto é uma equivalência entre consciência e cérebro, entre estados cerebrais e consciência. E aí, isso é um problema. É uma tentativa de você levar essa análise do conhecimento duro científico para a análise da consciência, que seria o espírito, consciência. Então você tem aí os primeiros psicólogos, né, que de certa forma queriam estudar a mente no laboratório, tinham uma obsessão de acessar a mente com a mesma objetividade da física. E aí isso vai mudando depois, vai mudando com algumas outras perspectivas filosóficas. As pessoas não valorizam muito a filosofia, né? Porque tem aquele dito que diz: a filosofia é a ciência com a qual ou sem a qual o mundo continua tal e qual. Mas não é bem assim, porque na verdade todo conhecimento brota da filosofia, né? Então, por exemplo, você tem
uma nova filosofia muito importante em um determinado momento, que é justamente a fenomenologia. A fenomenologia do Edmund Husserl, da Edith Stein, né, que é pouco falada, mas que foi discípula dele, se tornou santa, foi canonizada depois da Edith Stein. A fenomenologia, ela vai colocar a consciência, né, como algo que não é compatível com esse psiquismo tal como a psicologia da época queria acessar. Significa que é algo maior, que é uma outra dimensão. A Edith Stein fala muito no espírito. Então, existe essa dimensão que é o espírito que precisa ser resguardada. E você tem outros filósofos também, como o Henri Bergson, que é um filósofo que eu estudei na minha tese de doutorado, que ele tem todo um trabalho de combate a essas teses materialistas que pressupõem que a consciência pode ser algo capturável com essa objetividade, né?